Na sequência de entrevistas que você está acompanhando aqui no Jornal da Record News, nós estamos chamando de Perspectiva 2018. E nós temos convidados aqui uma série de pessoas para nos falar em alguns setores da economia. Hoje nós vamos conversar com o sócio fundador da PHB, que é o engenheiro Hildo Betti. O Hildo, gentilmente, está aqui conosco. Hildo, muito grato pela participação. Bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado, Heródoto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão em voga hoje no momento. Nós vamos falar então de energia solar. Exatamente. E vamos olhar um pouquinho em direção aí ao futuro. Qual é o futuro da energia solar? É o sol apagar e ficar tudo escuro ou não? Não, o sol nasceu para todos. Essa é a primeira coisa mais importante. É um combustível que está presente em todos os lares, em todas as indústrias, na nossa agricultura, em todas as regiões do planeta. A um custo zero. Espero que ninguém tenha vontade de taxar o nosso combustível, pois o sol nasceu para todos. Para todos. E o futuro para a energia solar é brilhante, especialmente a energia solar fotovoltaica. Fotovoltaica, para eu entender que eu sou leigo, quer dizer, é transformar a luz em energia elétrica, é isso? É, o processo de transformação da energia solar em energia elétrica é através do foto. Por isso que diz a palavra fotovoltaica. O que é um foto? Um foto é uma quantidade de energia que, quando incide sobre um material de silício, que são os painéis solares, a eletricidade circula. E é possível, então, gerar essa energia convertendo diretamente, sem nenhum movimento mecânico, apenas uma conversão de um efeito fotoelétrico que foi descoberto no século XVIII. Agora, Hildo, mas olhando aí um pouco para o futuro, não é muito caro isso? Você não tem que fazer investimento muito grande para poder ter essa energia do sol transformada em energia elétrica? Nós temos hoje o custo da energia elétrica solar fotovoltaica. As primeiras aplicações que foram para os astronautas poderem carregar as baterias para ir ao espaço custavam, vamos dizer, 100. Hoje custa 0,5. Então, houve uma grande queda. E nos últimos 2 anos, com a produção aumentando em grande quantidade, especialmente com a entrada de players internacionais como a China, nesse mercado de painéis solares, especialmente onde eles dominam essa área, reduziu-se o custo em 40%. O último leilão que teve do governo teve R$ 145 o megawatt-hora, enquanto que o leilão anterior, há 2 anos atrás, foi 300. Então, houve uma redução de 50% nesse leilão de dezembro. Para as residências, se uma pessoa instalar uma casa, por exemplo, uma casa de 4 pessoas que tem um consumo de R$ 300 por mês aqui em São Paulo, ele vai gastar na ordem de R$ 15 mil para ter a instalação chave na mão. E esse retorno vai ser do seu investimento com o que ele economiza na sua conta de energia, vai ser da ordem de 7 anos. Hildo, deixa eu perguntar uma coisa. Isso pode ser aplicado só em casas ou pode ser também aplicado em prédio? Eu suponho que prédio tem um consumo de energia muito maior. Bom, a energia solar, ela tem um inimigo. Quem é o inimigo da energia solar? É a sombra, é a nuvem, é a noite. Ela só é produzida quando tem a presença do sol. Sol. Quer dizer, tem que ter sol mesmo. Né? No edifício fica mais difícil, porque a área para instalar é pequena. Mas o governo fez uma regulamentação que a gente pode fazer uma usina numa região que tenha bastante sol e fazer a compensação de cada um dos moradores, né? Desde que esteja dentro da mesma região, da mesma concessionária de energia elétrica. Entendo. Então, há a possibilidade também de se fazer dessa maneira. Agora, Hildo, então, para eu entender de novo, pergunta e lei. Então, tem que ter sol. O sol tem que estar aparecendo, não pode ter mormaço.
Não, pode ter mormaço, vai produzir menos. De manhã cedo, Produz muito? de manhã cedo, a produção é pequena, porque a intensidade do solo é menor. Ao meio-dia é a máxima intensidade. No final da tarde vai ser uma intensidade menor, tá? À noite não produz nada. Ele fica desligado. Mas e aonde eu vou acumular essa energia para não perder? Bom, o governo fez uma regulamentação que permite com que eu produza a minha energia, por exemplo, na minha casa, eu produzo de 3 partes, eu uso uma parte durante o dia. 2 partes são injetadas na rede elétrica, para o meu vizinho usar, que ainda ele não tem instalado, então ele usa a minha. À noite, eu pego a minha energia que eu emprestei gratuitamente para a concessionária, eu recebo de volta. Não há impostos nisso, porque é um empréstimo gratuito. Então, mas eu tenho então um medidor na minha casa para saber quanta energia saiu e quanto entrou? Então, o medidor da casa só mede numa direção, enquanto não estiver instalada a energia solar fotovoltaica. Sei. Quando há a instalação da energia fotovoltaica, a última etapa da concessionária de controle é trocar o medidor, que ele mede nas 2 direções. Então, no fim do mês, o que eu mandei para ele foi um valor, o que eu peguei dele é outro, e nós pagamos a diferença. Normalmente, a minha conta de luz, hoje eu pago R$50 por mês e eu pagava 650. Então, praticamente, vamos dizer, a gente pode dizer que dá para quase zerar a conta de luz. Não zera, porque tem uma taxa mínima a ser paga para a concessionária. Tá, deve ser obrigado a pagar. Hildo, queria fazer mais algumas perguntas. Queria pedir que você ficasse mais um instante aqui conosco. Um instantinho, por favor. Ok. Olha, bom, o nosso tema, então, olhando aí perspectiva para 2018, é energia solar, né, que ainda é incipiente no Brasil, como está explicando aqui gentilmente o engenheiro Hildo Betti, da PHB, da empresa dele. Bom, nós vamos fazer, tem outras perguntas interessantes. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar daqui a pouco e também com as notícias, obviamente, aqui do Jornal da Record News. Na nossa perspectiva de hoje, aqui, você acompanha aqui no Jornal da Record News, nós estamos falando um pouco a respeito de energia solar. Gentilmente conosco está aqui o engenheiro Hildo Betti, que é sócio e fundador da empresa PHB. Hildo, vamos olhar então um pouquinho o seguinte. O Brasil tem energia hidráulica, estão desenvolvendo energia eólica, há parques eólicos. Por que não vamos mexer com a energia solar se a gente já tem essa energia? Tem a energia vinda da cana-de-açúcar. Bom, todas as fontes de energias renováveis são muito importantes. Está aqui presente também o representante da indústria canavieira, né, Jacir. Ele vai falar depois sobre isso, tá? Mas todas as fontes energéticas são complementares. Não existe inimigo de ninguém, não existe guerra de uma contra a outra. Todas são complementares. O que nós temos que saber é que a energia não é armazenada. O que nós armazenamos, por exemplo, é o combustível, é o bagaço de cana, né? Nós armazenamos a água no reservatório, mas o vento não dá para ensacar, né? Ainda não. Ainda mas teve não, gente né? aí que já quis ensacar o vento. Com o advindo, por exemplo, do veículo elétrico, nós vamos ter um grande reservatório de energia nos veículos elétricos, que vai facilitar muito as nossas residências o armazenamento, porque vai ter uma dupla função. Hoje, podemos usar as baterias para armazenar energia também nas residências. O custo de armazenamento ainda é elevado na forma química. Tende a baixar bastante o preço com a entrada do veículo elétrico em escala mundial. Que é o que já está acontecendo. Já está acontecendo, não ainda numa velocidade muito alta. É uma velocidade que, vamos dizer, de um aprendizado, foram 20 anos de trabalho na indústria para chegar ao que estamos chegando agora em termos de desenvolvimento de baterias. Porque o maior custo do carro elétrico é a bateria. E o maior custo também para armazenamento nas residências vai ser a bateria. Não vai ser o sistema como um todo. Entendo. Hildo, olhando um pouco para frente, então, quando é que a energia gerada pelo sol vai ser significativa na chamada matriz energética brasileira? Bom, a matriz energética brasileira, a energia solar fotovoltaica, hoje é 0,01%. Hoje?
Hoje, o Brasil, nos 3 leilões que teve, temos em torno de 3 gigawatts contratados. Nas residências, que temos 20 mil instalações, já temos 200 megawatts, que é geração distribuída. Mas a mais importante de todas é aquela que é a mais democrática para todo mundo, quando é instalado no próprio local de consumo, no seu próprio telhado. Ou seja, você não tem que fazer transmissão de Não, energia? não precisa transportar. Ah. Não precisa transportar. A eólica precisa. A eólica tem a E geração no Nordeste. Para chegar em São Paulo, vai pagar o transporte, vai pagar frete. A energia solar, o sol nasceu para todos, essa é a frase principal. Não precisa transportar. Ela vai ser a energia mais barata. Em 10 anos será mais barata que a energia hidráulica. Agora, o parque industrial brasileiro está crescendo nessa direção? Está se desenvolvendo? O que existe é um incentivo do governo que, à medida que a escala vai evoluindo, hoje já temos fabricantes de módulos fotovoltaicos no país, tá? Para os leilões. Tá? Temos também toda a fabricação da parte de alumínio, que é a fixação, a parte de estrutura de fixação é nacional. A parte de inversores também está começando-se a fabricar no país. O Brasil tem vocação para ser uma grande indústria. O Brasil é um país continental e nós não podemos abrir mão do nosso, do nosso mercado. Nós não podemos ser, como se diz, um depósito de produtos importados. Nós precisamos produzir nesse país para gerar empregos. Essa nação é grande, há muito desenvolvimento, muita ciência nesse país. Eu, quando fundei minha empresa em 1984, fiz um mestrado em eletroimpotência e aí eu comecei em São Paulo do zero. E eu acho que tem muitos jovens que querem empreender. Mas a geração de emprego na energia solar fotovoltaica, a maior quantidade vai ser nos instaladores. Hoje temos aproximadamente 5.500 municípios. Se cada município tiver um instalador, são 5.500 empregos. Mas não vai ser um instalador em cada município. Em média, vamos ter 10, vamos ter 50 mil instaladores no país. Hoje nós já temos um cadastro próximo de 4.000 instaladores que já compram o material de nós, da PHB Eletrônica, e fazem a instalação do gerador fotovoltaico, fazem o projeto, a habilitação da concessionária. O país está crescendo exponencialmente nessa área. Não tem quem vai brecar isso. Agora, Hildo, para crescer não precisa também de pesquisa científica? As universidades estão fazendo parcerias com as empresas como a sua? Sim, a PHB tem uma parceria com o CPQD, onde nós estamos desenvolvendo a bateria lítio-íon, o Betterman System, que é o controle da bateria lítio-íon. Então, estamos desenvolvendo inversores, carregadores do carro elétrico, também com o CPQD. Temos convênio com outras universidades, principalmente de Florianópolis, como já tive muitos anos. Como a minha origem é uma origem acadêmica, sempre mantive parcerias com as universidades do IEE, com o Senai, com diversos, Santa Maria, mesmo no Ceará. Todas as universidades que têm chegado até a PHB, nós temos contribuído com o material para eles poderem trabalhar, no mínimo isso. E para avançar na pesquisa nessa direção? Para avançar a pesquisa nessa direção. O país tem conhecimento, capacitação tecnológica. O que o país tem que escolher, o que é a sua vocação? A nossa vocação é uma vocação agrícola. O Brasil tem terra, tem solo e tem água. Isso nós não podemos vender para ninguém. Então, gerar a energia solar fotovoltaica ou com biomassa, bagaço de cana, ou com biocombustível, ou com dejetos de animais, o que for que estiver na agricultura, ou pequenas quedas da água, nós poder aproveitar os recursos que nós temos para reduzir o nosso custo de produção e manter o país exportador, como é a nossa vocação, eu vejo como uma grande solução. Querer atacar todas as coisas ao mesmo tempo vai ser difícil, mas direcionar a pesquisa para essas áreas, o resultado é muito positivo, haja visto a nossa balança comercial. Sem dúvida. Hildo, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, aqui conosco, o sócio fundador da empresa PHB, né, o engenheiro Hildo Betti, conversando conosco nessa nossa perspectiva e falando a respeito de mais um setor importante. Nós ficamos olhando lá para frente, que é o da energia solar. Você vê que, com a convicção com a qual ele falou, de que o setor realmente vai deslanchar e vai promover muitos empregos, como foi dito aqui também.